Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. A palavra do Senhor diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar. Deus amado, pedimos ao Senhor que a Tua palavra possa entrar, Deus, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração nesta noite, e que possamos entendê-la, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos conduza, Deus, aquilo que o Senhor deseja a fazer, Pai, nas nossas vidas, através da Tua palavra nesta noite. Abençoa os irmãos que estão aqui, aqueles que acompanham também online, que todos possam ser alcançados pela Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos com certeza diante de uma nova realidade. A pandemia que estamos ainda vivendo, ainda não acabou, ela interferiu na nossa vida das mais diferentes maneiras. A pandemia, ela como que antecipou processos, fases, situações, coisas que talvez tivessem que demorar alguns anos para acontecer. A pandemia, ela fez com que isso fosse acelerado. E nós estamos passando por tudo isso. Muitos, nesse período, tiveram aí a sua vida profissional afetada, começaram a trabalhar em casa, alguns até continuam até hoje. Algumas empresas entenderam que o home office ele é talvez mais interessante do que o presencial. A pandemia ela tem mudado aí a estrutura da sociedade em muitos aspectos, não apenas o trabalho, o ensino também tem sido reforçado essa ideia do online, do à distância. As compras, o que para muitos era uma novidade antes, ou até um receio, se tornou algo tão comum que hoje, talvez muitos até optem pela compra online, ao invés da compra presencial. Que o diga aí o Mercado Livre e essas empresas que trabalharam com essa forma de venda, de entrega nesse período. As reuniões, os encontros pelos quais nós passamos aí nesses últimos tempos, nesses últimos meses, reuniões online, pelo Zoom, pelo Meet, enfim, tantas ferramentas que nos foram apresentadas, e é impressionante ver como que os irmãos, eles conseguiram entrar em tudo isso, se desenvolver com muita facilidade e conseguir acompanhar aí as atividades da igreja, porque a igreja foi afetada com tudo isso também. Tudo isso que nós passamos afetou o mundo e afetou a igreja.
E a igreja tem agora diante de si muitas perguntas, muitas reflexões, muitas coisas a serem pensadas agora, neste momento, podemos dizer já quase pós-pandemia, porque nós temos que pensar agora nos impactos que a pandemia ela trouxe para a nossa vida. Os impactos que a pandemia trouxe para a vida da igreja. Nesse sentido, meus irmãos, muitos estudos já estão sendo feitos já há alguns meses, porque observa-se que muitos crentes, depois da pandemia, não voltaram mais para a igreja. Essa é uma realidade não nossa, particular, é uma realidade das igrejas. Muitos, uma grande porcentagem não voltou para a igreja depois da pandemia. Outros começaram a viver algo meio que online e presencial, estão ainda um pouco divididos nessa questão. A pandemia gerou também no meio evangélico, meus irmãos, algumas coisas muito tristes. Se já havia os decepcionados com a graça por outros motivos, agora a pandemia também trouxe muita decepção. Os pregadores da prosperidade, do falso evangelho, foram, de certa forma, desmascarados nessa pandemia, diante dessa enfermidade. E isso, meus irmãos, desanimou a muitos que frequentavam estes lugares e que, diante dessa situação, se viram meio que abandonados, sem uma palavra, sem uma resposta, até porque o que eles tinham não era a palavra verdadeira, a palavra genuína do Evangelho. Acostumados com vitória, com cura, com conquista, tiveram que lidar aí por meses com uma doença que levou tantas pessoas, inclusive da igreja. E a igreja também enfrenta esse momento. Nós podemos aqui, de uma maneira particular, ser gratos a Deus, porque no nosso meio nós não tivemos baixas pela Covid, mas, meus irmãos, muitas igrejas perderam vários dos seus membros fundadores, jovens, pastores foram levados nessa pandemia, e estas igrejas continuam, estão lidando com tudo isso, trabalhando ainda essa questão do próprio luto. Não tem sido fácil todos esses impactos que a pandemia tem trazido sobre as nossas vidas, sem contar a questão financeira, na qual todos nós estamos inseridos e somos afetados também. Muitas igrejas passando por dificuldades e passaram por dificuldades também nessa parte, a parte financeira. Enfim, meus irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo e nós precisamos pensar um pouco nesses impactos. É óbvio que há muitos impactos que a pandemia gerou sobre a igreja, mas nesta noite eu queria tratar apenas de um desses impactos e provavelmente nos próximos sermões nós vamos tratar de outros temas relacionados a esse. Mas hoje eu queria trabalhar com os irmãos, à luz desse texto que lemos, sobre o novo tipo de cristão que a pandemia gerou, que é o cristão virtual. A pandemia fez com que nós quebrássemos hábitos e gerou em nós outros hábitos diferentes em relação à igreja. E não é fácil retornar depois que você, por um longo tempo, criou um hábito. Meus irmãos, o que nós temos hoje diante de nós é exatamente essa situação. Muitos estão perdidos, muitos estão em dúvidas, muitos estão aí meio que, eu não sei se eu volto, se eu não volto, eu não sei se eu volto por inteiro ou se eu volto parcial, se eu fico meio online, meio presencial. Queridos, como membros da igreja aqui, vocês acompanharam os pastores e a liderança em todo esse tempo. Em nenhum momento saiu deste altar aqui, deste púlpito, qualquer palavra que não fosse prudente. Jamais eu me manifestei dizendo à igreja, ou aos irmãos, ou aos amigos visitantes que viessem, se fossem do grupo de risco, sempre deixamos isso muito claro. Seguimos todos os protocolos desde o começo.
Como pastor da igreja, tive todo o cuidado de fazer isso, meus irmãos, e de orientar a igreja nesse sentido. Cumprimos todos os decretos que foram baixados pelo Estado de São Paulo, pelo município de Ribeirão Pires. Espalhamos aí avisos, álcool em gel, distanciamento, fizemos inscrições para o culto, enfim, tudo que nos foi pedido nós fizemos com todo cuidado. Jamais ameaçamos a igreja com uma palavra falsa, como muitos fizeram. Olha, se você não vier para a igreja, Deus vai te castigar. Não colocamos culpa sobre ninguém, até porque isso não é correto. Nós não servimos a Deus por culpa, por medo do castigo de Deus. Aliás, meus irmãos, se alguém vem para a igreja com medo de Deus, fazer alguma coisa contra Ele, amaldiçoá-lo, se o relacionamento com Deus está baseado no medo, olha, se você não vier na igreja, o devorador vai lá na sua casa. Isso não é cristianismo, isso não é religião. Não é isso que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Se você serve a Deus por medo, quem sabe medo de ir para o inferno, não há uma entrega verdadeira, genuína. Não há uma entrega por amor. É como se dissesse assim: Deus, eu quero te servir, não porque eu te amo, mas porque eu estou com medo do Senhor me castigar, do Senhor me mandar para o inferno. Não é assim que Deus quer se relacionar conosco, meus irmãos. E nós não fazemos isso aqui. Não colocamos medo em ninguém, culpa em ninguém. Pelo contrário, sempre colocamos a situação como deveria ser colocada. Fique em casa, você não pode vir, fique. Tome cuidado, né? Se proteja. Mas se você pode, por outro lado, venha. Se você está em condições, venha. Alguns até burlaram um pouco essa regra e respeitamos também a decisão de alguns que talvez até deveriam ter ficado em casa, mas falaram: pastor, eu quero voltar. Não vamos proibir ninguém, é uma decisão também pessoal e da família em algumas situações. Mas, meus irmãos, a pandemia está acabando. E agora? O que a gente vai fazer? As atividades agora já estão permitidas. O governo já liberou aí várias situações, já estão liberadas. Reuniões públicas, estádio de futebol, já está tudo liberado. E as igrejas também. Então agora nós já estamos vivendo um outro momento, uma outra fase. E nesse sentido, então, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite, na seguinte palavra: por que devo ir à igreja? Por que eu devo vir à casa do Senhor? Quando o autor aos Hebreus escreveu essa carta, lá por volta do ano 100 depois de Cristo, nós não sabemos em relação à carta aos Hebreus nem o autor ao certo e nem a data ao certo. Aproximadamente ali, não passaria do ano 100 depois de Cristo a escrita dessa carta. Mas o que nós observamos aqui é claramente no versículo 25, que a exortação dele é exatamente essa: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Já naquele tempo, sem pandemia, outras razões, outros motivos, pessoas estavam deixando de congregar, e a exortação é essa: não deixem de congregar. É necessário você estar no meio do povo de Deus, porque no meio do povo de Deus nós temos o encorajamento, a exortação, o estímulo. Isto é necessário, nós precisamos disto para a nossa vida. E pensando nessa palavra, meus irmãos, e na pergunta, por que devo ir à igreja, eu quero compartilhar com você então 3 razões pelas quais nós devemos, sim, vir à igreja, à casa do Senhor. Em primeiro lugar, porque a igreja é quem somos em Cristo. A igreja é quem somos em Cristo. A obra de Cristo gera a igreja.
Nós precisamos, nesse tempo que estamos vivendo, meus irmãos, rever a nossa eclesiologia, o que é a igreja, a definição de igreja. Igreja não sou eu, no sentido de que a igreja termina em mim. Não, a igreja somos nós, é algo plural. A ideia de alguns, pastor, eu não preciso vir à igreja, porque a igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo. Está errado, está equivocado no sentido de que a Bíblia não ensina uma religião individualista, segregada das pessoas. Esse não é o conceito bíblico de igreja. Na pandemia, meus irmãos, uma das grandes discussões que houve foi se a igreja era ou não essencial. Vereadores, deputados, senadores, presidente, discutindo se a igreja é essencial. Eu não estou preocupado, meus irmãos, e não me preocupei em nenhum momento com essas discussões, porque quem define se a igreja é essencial ou não, não é um decreto, não é um vereador, um deputado, ou até mesmo o presidente da República. Quem define isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a igreja é essencial. Mesmo se o decreto fosse ao contrário, não mudaria a minha fé, a minha certeza, a minha eclesiologia. Não é o mundo quem define isso, é a palavra de Deus. Nós não podemos permitir sermos desconstruídos na nossa fé, nas verdades do Evangelho. Confissão de Fé de Westminster, a respeito da igreja, diz assim: a igreja católica ou universal, a palavra católica significa universal, ela é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo, o seu cabeça. Essa é a definição de igreja, na nossa confissão de fé. A igreja é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Essa igreja é maior do que prédios, do que templos. Ela não fecha, porque a igreja, sim, somos nós. Mesmo as igrejas fechadas, os templos fechados, aliás, a igreja ainda estava aberta, presente, viva. No credo apostólico, que é uma herança da igreja, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Nós cremos na Santa Igreja Universal. Cristo amou a igreja e a si mesmo ele se entregou por ela. Uma das figuras mais maravilhosas que nós temos aí para falar da igreja é a figura da igreja como corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça e nós somos os membros. Nós somos os membros deste corpo, individualmente, cada um de nós. Cada um daqueles que fazem parte do povo de Deus são membros deste corpo. Mas eles são corpo. Não é individualidade, é coletividade. Essa realidade da igreja como corpo de Cristo, ela só pode ser entendida assim, meus irmãos, na coletividade. Separadamente não há como entendermos isso. Eu não sou igreja sozinho. Quando a Bíblia fala de igreja, ela fala de ajuntamento, de assembleia pública, seja no Velho Testamento, o povo de Deus reunido, seja no Novo Testamento. A ideia de igreja é exatamente esta. A igreja se reúne para adorar, para cultuar, e o culto, o que é?
no nosso manual de culto, no nosso manual presbiteriano, diz assim que o culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus adora ao Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida, o crescimento espiritual. E é neste contexto que nós participamos dos louvores, das orações, das ofertas, dos sacramentos, a ceia do Senhor, o batismo. Isto é feito em culto, em adoração, com a igreja reunida. Este é o nosso conceito de igreja, meus irmãos. E isto a pandemia não mudou, porque esta é a palavra de Deus. Isso não vai mudar. Não tem situação que mude esta verdade, muito embora alguns estão querendo ressignificar a igreja. É a palavra do momento, ressignificar. E criando um novo tipo de igreja e um novo tipo de cristão. Eu digo para você, não, existe uma igreja. É a igreja de Jesus Cristo. Aquela que está aqui na sua palavra. E é apresentada dessa maneira para nós, da qual nós fazemos parte. Eu e você somos a igreja. A igreja é aquilo que nós somos em Cristo Jesus. É quem nós somos em Cristo Jesus. Por que eu devo vir à igreja? Porque você, meu irmão, não pode ser igreja sozinho. Não existe isto. Eu e você somos igreja juntos. Foi para isso que Cristo morreu. Para gerar esta igreja. A igreja maravilhosa, que um dia estará na presença dEle eternamente para glorificá-lo e adorá-lo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, por que nós devemos vir à igreja? Em segundo lugar, as relações virtuais não são suficientes para a vida cristã. Relações virtuais não são suficientes para a vida cristã. Por que muitos estão deixando de vir à igreja e continuarão deixando? Esse fenômeno, meus irmãos, se instala na igreja. É uma realidade daqui para frente. Vamos ter que lidar com ela. Essa palavra, talvez você diga, pastor, mas eu tenho vindo à igreja. Sim, pegue essa palavra para você saber lidar com aqueles que estão nessa situação hoje, não querendo mais vir na igreja. E se você não tem vindo, meu irmão, ouça essa palavra, porque Deus pode estar falando claramente com você nesta noite. Relações virtuais não são suficientes. Não dá para trocar o culto presencial pelo culto online. É fato que a questão da internet, da tecnologia, não surgiu agora, já era antiga, já existia. Havia muitas igrejas que já eram online. Já existia isso, a igreja online, a igreja virtual. O fato é que, por conta da pandemia, todo mundo teve que ir para o online, não tinha outra opção. Os templos estavam fechados. A nossa igreja teve que se adaptar a essa realidade por esse tempo e tantas outras. Mas, meus irmãos, o que nós temos que entender é que existe uma diferença aqui entre ser uma igreja online, ou um cristão online, e transmitir cultos online. O que nós fazemos enquanto igreja aqui, em Ribeirão Pires, igreja presbiteriana? Nós transmitimos os nossos cultos online, ao vivo. Nesse momento, está lá, sendo transmitido através do YouTube. Alguns irmãos estão lá, acompanhando o culto. É uma transmissão. É diferente de uma proposta que diz assim, você pode ter uma experiência religiosa dessa maneira. Você não precisa mais ir à igreja. Você pode ficar na sua casa. Inclusive, muitos, o que começaram a fazer? Batizar online. Você deve ter visto alguma coisa nesse sentido. Teve um pastor que batizou membros. Aparecia lá na televisão e jogava água na televisão. O membro do outro lado
Santa Ceia online. As igrejas começaram a fazer Santa Ceia online. Enquanto um grupo estava reunido aqui, os que estavam em casa participavam da ceia. Nós não comungamos com isso, meus irmãos, porque entendemos que não há base bíblica para essas questões. Igreja não é isso. Não existe igreja virtual. Não existe igreja online. É bom que se diga também que, no nosso caso, muitos irmãos não podem estar conosco aqui, por muitos motivos. E há um cuidado dos pastores em levar a eles a ceia do Senhor. Aí é uma outra situação. É uma outra situação. Também, meus irmãos, é bom que se diga que não estamos aqui demonizando a internet, os cultos online, pelo contrário. Nós fizemos uso disso e foi uma bênção, meus irmãos. Graças a Deus que tínhamos o Zoom, como ele foi bom para nós e tem sido até hoje. Reuniões de oração, estudos bíblicos, cultos. Quantos momentos aí de treinamento que fizemos aí pela rede social, pelo Zoom. Fomos abençoados. Você foi abençoado muitas vezes lá na sua casa, de frente para a sua televisão, no seu celular, ali no chat, ali falando com o irmão, porque estávamos separados, não podíamos estar juntos. Estávamos proibidos de se reunir. Então tudo isso foi necessário. E pode continuar sendo necessário. Por que nós transmitimos os cultos? E devemos continuar com isso. Primeiro, porque há pessoas solitárias, isoladas neste mundo. E nós podemos fornecer para elas uma ponte, para que elas possam, eventualmente, dar um passo em uma comunidade de fé, que necessariamente pode até não ser a nossa. Pode ser apenas um meio que ela ouça o Evangelho e vá procurar uma outra igreja evangélica. Está lá, na rede social. Porque a internet atinge bilhões de pessoas em todo o mundo e alguns não estão perto o suficiente para participar de uma igreja. Por isso que o culto está lá e vai continuar lá. Porque há momentos em que você talvez esteja fora aqui de Ribeirão Pires, em férias, na faculdade, no trabalho, impossibilitado, e com um link você pode estar junto conosco. Porque serve como uma ferramenta para convidar amigos que talvez ainda não estão prontos. Sabe aquele amigo que você está falando, convidando, falando do Evangelho, mas ele não quer vir? Manda o link para ele. É uma forma de você alcançá-lo e de conectá-lo com a igreja. É para isso que nós estamos transmitindo e vamos continuar transmitindo os nossos cultos. Agora, tem o outro lado que eu preciso dizer. Relações virtuais não são suficientes. Eu não posso optar por uma vivência virtual. Não. Relações virtuais são como um mecanismo de alento. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você vai viajar distante. E aí você deixou a sua esposa e os seus filhos longe deles. Como é que você vai se relacionar? Não tem jeito. Antigamente era foto, uma foto para ficar olhando ali. Agora tem um celular, você pode falar, pode fazer uma videochamada, não é assim? Agora, meus irmãos, o que é melhor? Ficar olhando a foto da esposa, dos filhos e beijando e abraçando a foto? Ou estar junto com os filhos, beijando e abraçando eles? Se você tem a oportunidade de, na sua casa, fazer isso, você não vai pegar uma foto e vai ficar lá beijando a foto. Você vai beijar o filho, a esposa, não é assim? Nós não podemos trocar o virtual, aquilo que é substituto, aquilo que é um mecanismo de alento, por aquilo que de fato tem valor, o real, o presencial. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Pastor, mas está bom demais, pastor. Agora eu fiquei triste. Tem gente que está ficando triste comigo hoje, mas sem problema. Você talvez depois você vai me perdoar. Pastor, noite fria, televisão, ar-condicionado, uma pipoquinha. Eu coloco meu pijama, sento no sofá. Ah, pastor, está tão bom o culto assim?
Que não quero mais voltar para a igreja não, pastor, mas eu tô acompanhando todo o culto, todas as reuniões, continua transmitindo, tá bom demais. Não, meus irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa sai fora do caminho. Se você está indo por esse caminho, não é essa a ideia, não é essa a proposta. Não, pastor, eu sou um cristão híbrido. Eu sou meio online, meio presencial. A partir de agora eu vou fazer assim. Primeiro, no domingo da ceia eu estou na igreja. Nos outros domingos eu acompanho online. Que maravilha. Não, você está errado. Não existe cristão virtual. Isso não é opção, meu irmão. Mas, infelizmente, muitos são aqueles que já fizeram isso. Já abandonaram a igreja. Eu não estou falando aqui da nossa igreja, eu estou falando de uma realidade da igreja, meus irmãos. Muitos já tomaram essa decisão. Aliás, a pandemia, para esses, não trouxe também muita novidade, porque antes já era assim. Já não havia muito compromisso, muita proximidade. Para muitos foi apenas um incentivo maior para seguir esse caminho. Meus irmãos, o mundo está aí diante de nós. Os mercados estão abertos, os bancos, as escolas, os eventos estão voltando. Cristão, crente, volta para a igreja. Eu fico triste, meus irmãos, porque em todo esse tempo aí de pandemia, embora fazendo inscrição, e dizíamos com todo cuidado, olha, se tiver muita gente, a gente dá um jeito, e não tivemos esse problema, porque nunca tinha tanta gente assim. Mesmo agora, depois desse retorno, ainda muitos insistem em não estar presente. Talvez tenham resolvido abraçar uma fé virtual. No senso futuro, pode ter certeza, já haverá esse novo tipo de cristão, o cristão virtual, o cristão online. Mas isso não é ser cristão. As relações virtuais não são suficientes. Isso não traz alimento, não traz crescimento, não traz edificação. Não é a vontade de Deus para a nossa vida. E por último, meus irmãos, a presença física, ela é essencial no exercício da comunhão. Não deixemos de congregar. E por que a presença física é essencial? Por que é tão importante assim eu estar presente? E aqui, meus irmãos, não é apenas culto, porque a igreja não é apenas este momento aqui. Talvez esse seja o erro de alguns, pensar que igreja é vir no culto domingo. Não, igreja não é isso, ou só isso. É muito mais. Esse cristianismo online, virtual, é o cristianismo do domingo à noite, de assistir o culto no domingo. Isso não é cristianismo. Isso não é igreja. Lá no credo, nós dizemos assim, depois que falamos, cremos na Santa Igreja Universal, nós falamos, cremos na comunhão dos santos. Você sabe o que é a comunhão dos santos? É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, por meio da palavra, do sacramento, das orações. Não tem substituto para isso, meus irmãos. Nós precisamos, para além disso, supervisão espiritual, cuidado. Hoje, no online, as pessoas muitas vezes nem colocam a foto delas, né? Coloca lá um olho no olho. Como é que você está, meu irmão? Apertando a mão dele, conversando com ele, olhando para ele, corrigindo ele, exortando ele, encorajando ele. Por isso que o autor diz, consideremo-nos.
também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Nós precisamos uns dos outros. Não tem como ser cristão se eu não tiver esse contato, essa vivência. Numa sociedade individualista, egoísta como a nossa, meus irmãos, não é de se admirar que esse tipo de igreja de cristão surja. Mas nós temos que lutar contra isso, contra essas forças. A ideia de considerar, estimular aqui no texto, é a ideia, meus irmãos, de prestar atenção. Considerar é prestar atenção. Consideremos também uns aos outros. Você tem prestado atenção no teu irmão? Você tem olhado para ele? Não no sentido crítico, mas no sentido de ajudá-lo, as suas necessidades físicas e espirituais. Isto é igreja. E este estímulo, ele ocorre com a igreja reunida nos mais variados momentos. É aí que nós somos estimulados ao amor, às boas obras. Foi Jesus quem criou a igreja. Esse é o plano eterno de Deus. A igreja é algo essencial. Frequentar os cultos, meus irmãos, é algo necessário para nós, faz bem ao nosso coração, à nossa vida. Não podemos abrir mão desta bênção. Não podemos abrir mão, meus irmãos, de estarmos juntos, uns com os outros. Eu sei que isso vai trazer desafios também. E talvez muitos queiram fugir disto, porque tudo tem o seu lado bom e talvez o seu lado não tão bom. Porque aqui na igreja eu vou ter que me deparar com aquilo que eu gosto e com aquilo que eu não gosto. Eu vou ter que me deparar com aquele irmãozinho com o qual eu tenho uma dificuldade. Quem sabe aquele irmão que tem algo contra mim ou que eu tenho algo contra ele. Mas também vai ser aqui na igreja, no momento da ceia, quem sabe, quando eu pegar o pão e o cálice, o pastor vai lembrar, olha, nós somos um em Cristo, e se você tem ódio no teu coração, libera perdão. É aqui, é na reunião da igreja, meus irmãos, que isso vai acontecer. É nessa presença que você vai se levantar do seu lugar e vai até o irmão e vai dizer, irmão, me perdoa. Eu estou aqui, à sua disposição. É aqui, meus irmãos, que quando o presbítero Laodiceia está cantando o hino aqui da volta de Jesus, ou quando os adolescentes estão cantando aqui, vencendo vem Jesus, vem o irmãozinho lá e diz, glória a Deus! E isso enche o nosso coração de alegria, de júbilo, somos edificados, porque muitas vezes a gente entra aqui caído, com o nosso coração lá embaixo, destroçado, mas essa reunião aqui nos anima, nos alegra, o Espírito Santo trabalha entre nós e em nós, através da vida dos nossos irmãos. Isto você não pode experimentar como algo online. Digo isso, não esporadicamente, como eu já disse lá atrás. Você pode ser abençoado, muito abençoado, através de uma transmissão online, mas isso como uma realidade que aconteceu na sua vida por alguma razão justa, não como uma opção, agora eu sou um crente online. Não, isso não existe. Nada disso pode ser experimentado virtualmente, não em sua plenitude. Eu sei, meus irmãos, que essas igrejas online vão crescer. Eu sei que até nós vamos perder muitos membros para essas igrejas e para essas propostas. Nós não estamos preocupados com isso, meus irmãos, porque aqui não é igreja a gosto do freguês. Nós não falamos aquilo que vai agradar as pessoas, nós falamos aquilo que vai agradar a Deus. Portanto, eu poderia, como muitos fazem, na tentativa de agradar a todos, trazer outra mensagem, é o que muitos vão fazer, arrebanhando membros, arrebanhando pessoas para suas igrejas e continuando a pregar um falso evangelho.
Nós, meus irmãos, temos um compromisso com a palavra e com a verdade. O meu dever como pastor é desencorajar você a assistir o culto da sua casa. O meu dever é dizer para você que você precisa estar na casa do Senhor. Se por um motivo justo você precisar ficar em casa, pode ficar com a consciência tranquila. E acompanhe o culto de lá. Não há problema. Se você ainda faz parte do grupo chamado de risco, fique em casa ainda. Espera mais um pouco. Nós, pastores, estamos aqui agora, nesse novo momento, prontos já para ir até os lares, levar a ceia. Fique tranquilo. Agora, se você pode, tem condições, levanta do sofá, meu irmão, e vem para a casa do Senhor. Chega, já deu, acabou. O lugar de crente é na casa do Senhor, é na igreja. Tem muito trabalho, muita coisa ficou parada nesse tempo, precisa ser retomada. Cadê o povo para trabalhar? O coral começou a ensaiar, Juliano, nesse coral já começou a ensaiar. Os adolescentes já estão se reunindo aí, um sábado por mês, na escola dominical, as coisas já estão pouco a pouco retornando, e a gente vai fazer isso de maneira bem tranquila, com sabedoria, mas está na hora, meus irmãos, de nós tomarmos sim essa decisão. E se porventura lá na frente for necessário retrocedermos, sem nenhum problema, da mesma maneira como agimos sabiamente até aqui, vamos continuar agindo. Pastor, vamos supor que no domingo que vem tenhamos aqui 400 pessoas no templo. Nós não vamos comportar 400 pessoas. Vamos fazer 2 cultos. Um começa às 5, vai até às 7, o outro vai das 7 até às 9, não tem problema. Tem 3 pastores aqui. Pastor não vai faltar, pode ficar tranquilo. Tem 10 presbíteros, né? Tem 12 diáconos, pode ficar tranquilo. É hora de nós tomarmos uma decisão na nossa vida, porque a igreja é quem somos em Cristo. As relações virtuais não são suficientes para a vida cristã. A presença física é essencial no exercício da comunhão. Que você receba com amor essa palavra desta noite. E que ela sirva, como eu disse, quem sabe para desafiar você a uma decisão. Quem sabe para dar a você argumentos para combater aqueles que vão se levantar aí com essa ideia de cristianismo online. E você pode pegar essa palavra e manda para frente, meu irmão. Pode falar tudo que eu falei aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar.